conhecimento sobre negros, indígenas, quilombolas, periferia e de gênero. Um bom exemplo é a ocupação da reitoria que ocorreu no segundo semestre de 2016. Contrário à alteração da política de cotas, que visava diminuir o número de ingressantes indígenas, negros e oriundos das periferias. Aliás, eu acredito que na nossa turma tem pessoas com mais propriedade para falar sobre isso do que nós duas. Assim, os colegas Ana Daniele e Vinícius Bittencourt ocuparam... Inicialmente, vamos deixar bem escuro que este espaço é nosso, que representatividade importa e que ainda temos muito a avançar. E vamos! A filósofa e ativista negra Angela Davis, ao visitar o Brasil e perceber a ausência de negras e negros nas instâncias de poder e nos canais de mídia do país, fez um alerta em relação à conquista desses espaços, ao dizer que conquistar não significa somente trazer as pessoas negras para a esfera do poder, mas garantir que essas pessoas vão romper com os espaços de poder e não simplesmente se encaixar nesses espaços. Nossa presença aqui tem o sentido de garantir que o nosso povo seja protagonista e não mero espectador da universidade. Dale! Nossos corpos são instrumentos de luta. Sendo assim, nosso lugar são as salas de aula, e não está restrita à cozinha do restaurante universitário, como a esplanada em pichações para a universidade. Por falar em roupeiros de espaço, destacamos que estamos entre os primeiros estudantes negros a se formar no curso de Administração Pública e Social da UERJ. Celebramos de forma intensa esse momento, mas teremos a presença ainda maior de negras e negras no nosso curso, visto que, além de nós, apenas uma aluna negra colou grau em Administração Pública e Social. Além disso, é necessário reforçar o debate sobre as questões de raça e gênero ao longo do curso, visto serem questões de extrema importância na atuação de administradora e administradores públicos e sociais. Seguindo a linha do rompimento dos espaços de poder, são notórios os acontecimentos ocorridos na URGS nos últimos meses. No segundo semestre de 2006, o coletivo Balanta protagonizou a ocupação da reitoria nesta universidade e gritou não à alteração na política de cotas sociais e raciais que retirava a possibilidade de concorrer concomitantemente às vagas do acesso universal e às vagas das ações afirmativas. Medida que tinha a evidente intenção de diminuir o número de negros, indígenas e de pessoas oriundas das camadas mais populares da sociedade desta universidade. Balanta, nenhum cotista menos! Balanta, nenhum cotista menos. Foram as palavras de ordem mais preferidas pelos corredores da URGS durante as ações dessa notável ocupação. Esta luta impediu a aprovação dessa medida racista e excludente. Sintetizando algumas falas e ideias do movimento, entende-se que é necessário garantir a passagem dos que ainda virão e a diversidade nesses espaços ainda tão elitizados. A ocupação na reitoria gerou frutos importantes na URGS, relacionados a questões que nós, agora bacharelas e bacharéis de Administração Pública e Social, devemos estar sempre atentos. As comissões de autenticidade dos inscritos para as cotas de autodeclaração étnica racial nos concursos vestibular são fundamentais para a execução desta política pública e para que seja, de fato, garantido o acesso de determinados grupos ao ambiente universitário. Da mesma forma, a aferição da autodeclaração étnico-racial em relação aos ingressantes no serviço público federal são de extrema importância para impedir o acesso de fraudadores e garantir a eficácia dessa política pública. Afinal, em nossa formação, observamos que é imprescindível o monitoramento e a avaliação dos resultados obtidos. Aproveitando a presença de representantes da URGS e da nossa unidade nesta noite, alertamos também ao processo de construção das ações afirmativas também junto aos cursos de pós-graduação. Espera-se empenho de todos os setores da universidade nessa construção, sendo que alguns, pouquíssimos, cursos já colocaram em prática essas ações nesse sentido. E na Escola de Administração já existem alguns movimentos, existe uma movimentação, na verdade, para que em breve tenhamos essa conquista. Esse avanço será fundamental para tornar esses espaços, de fato, mais plurais.
9 meses após o golpe, evidenciou-se não apenas um rasgo na Constituição Federal, mas o desrespeito ao debate pré-estabelecido sobre a educação do país. Atualmente, parece que o planejamento educacional reduzir-se ao fazer contas e ler. Não é necessário conhecer a história e nem pensar criticamente. A criticidade incomoda. A reforma da Previdência não ampara mais o trabalhador, mas o agride, apoiado pela mídia corporativa, que saúda as vantagens do trabalho até a terceira idade. Nega-se a necessidade do Estado ser gerido como tal, e não como uma empresa. A nós, colegas, formandos em administração pública e social, não cabe adaptação contínua das ferramentas de gestão privada, mas pensar em alternativas que atendam ao cidadão com respeito e isonomia, o que está longe de projetos que venham aumentar as desigualdades. Precisamos lembrar que os processos, os quais iremos lidar, não são apenas demandas, mas determinantes na vida das pessoas. Este pacote de maldades, tanto a nível federal quanto a nível estadual, alterou nossas perspectivas de carreira. Contudo, ainda somos privilegiados em colar grau na principal universidade federal do estado. Como sempre ocorreu ao longo da história neste país, são os mesmos grupos que irão sofrer com mais uma dessas medidas descabidas de um governo golpista. É a mulher negra de periferia a mais atingida. É a mulher índia. É a mulher índia, que com as terras invadidas de fazendeiros gananciosos a mais atingida. E nós, ao exercer nossa profissão, jamais poderemos deixar esses fatos de lado. Queria pedir respeito dos colegas para mim continuar o discurso, primeiramente. Essas ações intoleráveis geraram manifestações por todo o país. Na URGS não foi diferente. Das 29 unidades da universidade, 21 foram ocupadas, mobilizando mais de 40 cursos no alerta dos efeitos da PEC 55 e de outras ações ligadas ao governo, à URGS e às suas unidades. A Escola de Administração também foi palco de uma histórica ocupação. A unidade amplo da neutralidade, que serve muito bem para alguns interesses, passou a ter título de excelência em ocupação. Com representantes dos cursos de administração, administração pública e social e da pós-graduação da escola, o movimento se mostrou forte e resistente ao longo dos seus 32 dias de ocupação. Aceita! E permanece articulado! Aceita! Por fim, gostaria de saudar a todas e a todos presentes aqui nesta noite. Felicitamos nossos colegas por essa etapa vencida e todos os desafios superados, mas queremos fazer um agradecimento especial à família das formandas e formandos negros e também aos ingressantes de escola pública aqui presentes e parabenizá-los por essa conquista de adentrar e principalmente de permanecer em uma das unidades mais conservadoras dessa universidade. Fica aqui, eu gostaria primeiro também de pedir que vocês respeitem o nosso espaço de expressão e depois, ao final do nosso discurso, asseguramos também a legitimidade da manifestação de vocês. O momento é de vocês! O momento é nosso, mas eu acho que essas palavras não foram construídas por nós dois, mas sim por toda tudo. Então, Arrasa! fica aqui o alerta da importância do trabalho por parte da URGS em relação à permanência das alunas e dos alunos, principalmente cotistas negros e indígenas. Se for difícil para todos, para nós, a luta é ainda mais dura. Porém, nossos ancestrais já demonstraram que se as nossas lutas são injustas, as nossas vitórias são gloriosas. Vocês merecem esse carinho e parabenização a mais. Sigamos as nossas conquistas. Boa noite Boa a todos. noite a todos. Aceita que dói menos! Dale! Ouvido
Os oradores do curso de administração, bacharéis, Gustavo Scheffel Adonis e Caterine Mesura de Oliveira,